Ô Glória, a graça e a paz, queridos amigos e irmãos, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui indo para a última parte do jejum e também do livro Restituição Financeira. E olha, você sabia que Deus escolheu e te deu uma empresa, ou você tem um bom emprego, você tem que ter a conexão do aqui e agora com aquilo que é eterno? E sabe quem é essa conexão entre o aqui e agora e o eterno, que traz o eterno para você? Você sabe me falar quem é? Já então que você vai descobrir na leitura de hoje. Fica comigo até o final, tá bom? Eu sou o pastor Edivaldo Domingues, da Igreja Apostólica Rios da Graça. Estou aqui, não é? Com o 15º capítulo do livro Restituição Financeira, autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira São Paulo. Gente, que bênção que está sendo. São os degraus que a gente vai subindo e você que tem acompanhado desde o princípio, eu tenho certeza que tem sido valioso para você, tá bom? Na primeira parte do livro, nós vimos a importância das riquezas e o quanto você não pode deixar elas te dominar. Tudo pertence ao Senhor, então não deixe que as riquezas coloquem uma coleira no seu pescoço. Você põe uma coleira nas riquezas. Essa foi a primeira parte do livro. A segunda parte do livro, muito preciosa, nós vimos o plano de Deus para a gente prosperar. Os 7 degraus, onde o último degrau, que foi ontem, a alegria. Você tem uma alegria dentro de você, independente das circunstâncias. Até mesmo preguei sobre Elias esse final de semana. Imagine a alegria de Elias quando estava no tempo da provisão ainda, os corvos trazendo carne e pão todos os dias. O que ele fazia o resto do tempo? Sabe, então, quando ele estava na casa da viúva, onde ali já começou a ter celeiros, o transbordo, né? Não faltava azeite nem farinha, aquela casa virou uma casa de pão. O que ele fazia o resto do tempo? Isso é favor, todo dia, quanto mais dava, mais aparecia. O que eles faziam para aparecer? Nada, já tinha dado a ordem do céu, enquanto não houvesse chuva, ia ter. Olha que bacana. Então, como você receber essa prosperidade do Senhor, ser uma pessoa feliz. A viúva era feliz, o filho era feliz, o Elias, as pessoas que iam lá. Então, acabavam tendo essa alegria eterna no coração, independente da circunstância. Vivendo na provisão ou vivendo no tempo do celeiro cheio, você tem uma alegria no seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força, tá bom? E agora, na última parte do livro, nós vamos ver como manter o que Deus te deu. Muitas pessoas conquistam e perdem, não é verdade? Então nós vamos ver como manter essa riqueza, essa prosperidade que o Senhor nos deu. E aqui tem uma palavra, já no capítulo 15, na página 137, o Senhor, ele deu uma ordem em relação à tribo de Levi. Sim, que ela viveria da herança do Senhor. Ela não teria parte na divisão das terras para entrar em Canaã. Então, Deus disse assim: como vocês confiaram em mim e não colocaram o olho na riqueza, vocês vão viver da minha herança. Forte, né? Vocês não vão precisar de terra igual eles. Eles vão trabalhar na terra, vocês não, vocês vão me servir. E eles vão trabalhar e vai cuidar de vocês, porque a parte que eles entregar para mim é para vocês. Precioso, hein? Quando foi isso? Lá em Êxodo 32, quando Moisés fez um desafio. Moisés disse assim, ó: põe-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A tribo de Levi, naquele momento, fez uma confissão de fé em seguir tão somente ao Senhor e jamais se deixar levar pela questão financeira. Então ali eles conquistaram o coração de Deus. E se você ler Deuteronômio 10, versículo 8 e 9, por esse mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, o Senhor, tá vendo? Para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus tem prometido. Então, olha só, a tribo de Levi, por ter confiado no Senhor, quando Moisés disse, então eles tinham um privilégio. Eles montavam, desmontavam o tabernáculo, tinha acesso ao tabernáculo, à área dos tabernáculos, nenhuma tribo tinha. Ninguém podia entrar lá
não é verdade? Só quem era da tribo de Levi. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Mas quem tinha esse privilégio? Aqueles que escolheram o Senhor, que tem como herança o Senhor. O Senhor, então, iria cuidar da tribo de Levi. Olha que bonito isso, gente. Dessa forma, o Senhor definiu que em Canaã haveria somente duas funções: os sacerdotes e os empresários da terra. Então, eram 12 tribos. 11 seriam empresários da terra. Uma tribo seria os sacerdotes, que é exatamente a tribo de Levi. Quem eram os sacerdotes? Aqueles que representavam o Senhor, o sócio majoritário, no meio do povo, para os empresários da terra. Não perdesse o rumo enquanto trabalhavam, para que o empreendimento divino florescesse. Qual era o desfrute dos empresários da terra? Prosperidade em todas as áreas e transformação de suas vidas, a imagem e semelhança do Senhor, o sócio majoritário. Qual era o desfrute dos sacerdotes? Como a herança deles, olha só, era o Senhor, então eles tinham o direito de desfrutar de uma parte do que era oferecido ao Senhor, enquanto desempenhava o seu serviço de orientar e abençoar em nome do Senhor. Eles também estavam sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor. Então, as tribos trabalhavam na terra que Deus deu por herança, e a tribo de Levi era a herança do Senhor. Então, o que os homens das outras tribos traziam para oferecer ao Senhor, o sacerdote tinha o direito de pegar parte e viver daquilo que era oferecido ao Senhor. Então, eles eram cuidados pelo Senhor. Então, a tribo de Levi, os sacerdotes, viam então os irmãos trabalhando, prosperando, eles tinham esse olhar de Deus, o olhar do eterno. Então, agora, lembra da pergunta que eu fiz? O que te conecta ao eterno? É o sacerdote. Isso significa que hoje, você que está me assistindo, você precisa ter um sacerdote. Muitos estão me assistindo, me têm como sacerdote, me têm como um guia espiritual, onde eu, com a ótica de Jesus, oriento a pessoa para que ela prospere, frutifique cada vez mais e não caia nos laços de mamão. Percebe? Isso é muito lindo, é um privilégio. É um privilégio. O Senhor me chamou para ser um sacerdote. Então não foi uma escolha minha. Ninguém nasce falando, eu quero ser pastor. Não, é vocação, olha que chique, é vocação. Então eu, como profissão, sou engenheiro elétrico, mas o Senhor me chamou para pastorear almas. E eu faço isso com zelo, com amor. E as minhas ovelhas, que me conhecem há tantos anos, então elas podem testificar. E eu fico feliz por isso. Então eu tenho um desfrute. E as minhas ovelhas prosperam, têm um desfrute. E então, olha que lindo essa conexão entre você e o eterno, tem um sacerdote. Ah, mas eu posso viver sem sacerdote? Pode, e pode perder, porque você pode se perder no meio do caminho e pode cair no laço de mamão. Isso é muito sério, não é? Então, se Deus escolheu, honra a escolha de Deus. Olha só, como eles representavam o Senhor, ou seja, o eterno, o sacerdote representa o eterno, né? Então, estavam constantemente ligando aqui e agora a eternidade. Assim, eles eram os muros para proteger todos os empresários da terra das investidas de mamão. Percebe? Então, a função minha, a função de um sacerdote, é proteger você dessas investidas de mamão. Percebe? Então, olha só, que sempre acontece como você toma posse de qualquer riqueza. Você tomou posse de qualquer riqueza, uma mão vem para cima, para desviar você. Porque a riqueza foi Deus que te deu, mas ele quer pegar a riqueza e desvirtuar você. Conhecer, honrar e ouvir os sacerdotes que o Senhor levantou para nos orientar é fundamental para prosperar e manter toda a prosperidade recebida. Aqueles que desprezam os enviados do Senhor em sua vida, muito provavelmente não chegam a um bom termo. Tá vendo? Não prosperarão. E se prosperarem, essa prosperidade tem uma grande probabilidade de prejudicá-los aqui e na eternidade afora. Porque você vai se perder no caminho. Ovelha precisa de pastor.
Quem são os enviados por Deus para te abençoar durante a conquista da sua prosperidade? Não tenha dúvida alguma de que o Senhor já os mandou para estarem te guardando, protegendo e abrindo portas espirituais para suas conquistas. Identificá-los e conectar a eles vai te fazer um bem enorme para a sua vida financeira. Com a mensagem que eu trouxe esse final de semana, a alegria das pessoas de entenderem que se ela não está no tempo da provisão, ela passar para a provisão. E depois da provisão, passar para a terra que mana leite e mel, a terra dos celeiros cheios, a terra da vida com abundância. E o povo se alegra. E tem fé para isso, e orar para isso, e buscar uma palavra do Senhor, viver debaixo de uma palavra e chegar nisso. Então, quem trouxe a palavra? Quem trouxe essa conexão? Foi o sacerdote. Então, você precisa ter essa orientação. Pastor, eu estou em dúvida. Olha, pastor, eu trabalho e a coisa não vai. Manda mensagem, vou ter prazer em te ajudar. Tá bom? Tem o nosso WhatsApp de oração, DDD 19 99621 0040. 19 99621 0040. 24 horas. Eu vou responder você, eu vou ajudar você. Tá bom? Então, você identificou? Você quer eu como teu sacerdote? Vai ser um prazer pastorear você. Eles têm parte do Senhor, poder para o abençoar e estabelecer colheitas abundantes em sua vida e na vida dos seus. Olha que bacana. Caso você ache que pode tocar o seu empreendimento sozinho, siga em frente. Mas não esqueça que essa não é uma proposta divina para o povo de Deus. Caso você se identifique como povo dele, creio que seria melhor você se ajustar ao projeto divino. E aí, vai se juntar aos sacerdotes? Que leitura preciosa, muito precioso que vimos aqui hoje. Eu fico contente por saber o quanto o Senhor aí fez na minha vida. Eu sei que foi rápido. Quando o Senhor me chamou para ser sacerdote, não fiquei pensando uma semana, não. Desci do monte, já com a decisão, e já fui pedir as contas da empresa na segunda-feira. Que isso? Você vai para o Rio de Janeiro, sua carreira de engenharia? Não, o Senhor me escolheu para ser sacerdote. E eu fico feliz de, ao longo de todos esses anos, muitas famílias viverem debaixo da minha revelação, da palavra, do profético que Deus pede para eu entregar. Tá bom? Então o plano divino foi esse. Tribo de Levi vive da herança do Senhor. E os empresários da terra faz a terra frutificar e honra a casa do Senhor, onde os sacerdotes irão viver da presença do Senhor. Então é muito importante isso, que você tenha o seu sacerdote, que você tenha a revelação do Senhor no seu coração. Vamos fazer a confissão aqui? Vamos fazer? Olha só, o versículo do dia. Pelo que Levi não tem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Deuteronômio 10, versículo 9. A confissão do dia. Eu declaro que reconheço e honro os sacerdotes que Deus colocou em minha vida. Eu me conecto à liderança espiritual que me protege e me orienta, garantindo que minha prosperidade esteja alinhada ao propósito eterno de Deus. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, eu louvo ao Senhor por ter me chamado para ser um sacerdote, eu louvo ao Senhor por ter um rebanho. E esse rebanho, ouvindo a voz do Senhor, a palavra do Senhor através da minha vida. E você que está me assistindo, está sem sacerdote? Está sem uma direção divina? Então, fica aí essa orientação do céu para você, tá bom? Que é muito perigoso. Você pode ir sozinho? Pode, mas você vai estar contra a orientação divina. Foi Deus quem estipulou. Esses vivem, né, da herança aqui da terra, e os sacerdotes vivem da minha herança. Então, que você tenha o teu sacerdote, que você tenha o seu pastoreio, que você tenha a orientação espiritual de alguém que zela pela tua alma, tá bom? Vamos orar? Pai nosso, eterno e poderoso Deus, amado e poderoso, eu louvo ao Senhor por todas essas vidas que estão acompanhando as orações, que estão, ó meu Deus, no 15º dia de jejum, estão com seus alvos de cura, alvos de salvação,
alvos, ó meu Deus, de prosperidade. Em o nome de Jesus, o Senhor venha, ó Pai, responder cada um que com fé estão crendo na tua palavra, estão adubando, ó Pai, essa fé e rompendo e conquistando, e os testemunhos são maravilhosos. Eu te louvo pela vida de cada uma dessas ovelhas. Eu te louvo pela vida, ó Pai, em nome de Jesus, por essa ovelha que está rompendo, que está frutificando, que está despertando, que está entendendo, ó Pai, o quão o Senhor quer que ela prospere, mas que ela seja generosa e a generosidade acompanhe a prosperidade dela. Meu Deus, caia por terra todo espírito de amarração, de dificuldade, de pobreza, de vozes mentirosas e medrosas e de dúvida. Que essa pessoa creia na tua palavra, que ela tenha, ó Pai, o pastoreio, que ela confia e que ela venha avançar e prosperar e frutificar. Em o nome de Jesus eu os abençoo. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a tua vida. Obrigado. Amanhã tem mais um capítulo. Não enfraquece no seu jejum, nem no seu propósito de oração. Tem o seu tempo de devoção todos os dias, tá bom? Não esquece de dar o teu like, não esquece de escrever o comentário, não esquece de mandar aí para a família, para um amigo, compartilha, tá bom? É muito importante você aplicar o teu coração. Deus te abençoe. Um beijo, até mais.